Boa noite. Meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Mieken, do Japão. Hoje é dia 26 de fevereiro. Eu gostaria de subir mais um vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? Eu ultimamente tenho feito uma mescla entre assuntos que têm relação com transtornos de personalidade, né? Mais especificamente aí pessoas que têm um transtorno do grupo B, que seriam borderline, narcisistas, histriônicos e sociopatas, dentro de relacionamentos interpessoais, né? Relacionamentos conjugais, matrimoniais, relacionamentos casuais. Mas também fala um pouco dos relacionamentos cotidianos, que de certa forma, segundo o que eu acredito, segundo o que eu tenho percebido ao observar as pessoas ao meu redor, os casais, tanto de namorados quanto de matrimônios mesmo, no sentido mais amplo, percebo que as pessoas estão passando por uma fase muito ruim, né? Por vários aspectos, sociais, psicológicos e até mesmo biológicos, tá? E a maneira como a tecnologia tem influenciado, tem afetado de maneira negativa os seres humanos no geral. E como no início de todos os vídeos, tá? Eu costumo sempre trazer isso aqui primeiro, antes do tema principal. Se você é uma pessoa que já tem acompanhado os meus vídeos, já escutou eu falar sobre isso em algum vídeo anteriormente, você pode pular essa parte e ir direto ali para os seus 5 minutos do vídeo, 6 minutos, tá? Que é a parte onde eu introduzo já o tema principal da proposta do vídeo. Se você caiu de paraquedas e esse é o primeiro vídeo que você está ouvindo eu falar alguma coisa, eu sugiro que você escute isso que eu tenho a dizer antes, né? Sempre que eu faço um vídeo, sempre que eu trago algum tema, eu trago uma premissa generalista. Eu nunca uso de relativismos. Eu tento ao máximo fugir das exceções. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bobo, tá? Não se atentem ao exemplo em si, mas é o que eu tô querendo dizer com o exemplo que eu tô dando, tá? Vamos lá. Mulheres no geral procuram relacionamentos casuais com homens de destaque e depois procuram relacionamentos estáveis com homens que possam prover financeiramente, mas que não necessariamente tenham destaque social. Certo? Ou seja, qual que é a afirmação que eu estou trazendo aqui a título de exemplo para as pessoas que querem tentar entender isso que eu estou querendo dizer. Mulheres jovens no geral se relacionam com homens destacados que não entregam relacionamento e depois, de certa idade, procuram relacionamentos mais estáveis com homens que não necessariamente são tão destacados assim, porém conseguem promover mais estabilidade emocional e financeira, certo? Trago essa afirmação como um exemplo. Significa que não existem mulheres que já no início ali, mesmo na juventude, já se casam direto com aquele cara que é o cara que não é tão o destacadão da turma, é o cara normal, comunzinho, básico, né? O homem básico. Que existem mulheres que não ali, enquanto ela é belíssima, jovem, bonita, que ela não se relaciona com esse tipo, com esse perfil. Não, eu sei que existem, tá? Eu sei que existem moças que casam ali com o feio, vai, certo? Eu sei que existem algumas moças que mesmo ela sendo jovem, bonita, sem filhos, todo um futuro pela frente, que ela casa com o feio dela ali e ali fica felizes para sempre, ela e o feio dela, o mediano, o razoável dela ali. Que ela não fica atrás só dos bonitões da turma, dos destacadões da turma, tá? Eu sei que tem uma moça ou outra que casa com o comum, com o básico, com o homem comum, tá? Só que o que eu quero dizer, essas são as exceções, tá? Exceções. Nesses meus vídeos todos, a minha proposta desse canal, dos vídeos no geral, é não falar das exceções, tá? Eu sei que existe esse tipo de perfil. Quando eu solto uma afirmação genérica, eu não tô negligenciando, eu não tô desconhecendo a existência das pessoas que seguem um padrão diferente do que eu tô falando, tá? Eu sei que existem.
A questão é que são as exceções. Eu não vou falar em nenhum dos meus vídeos dos 10%, dos 5% dos homens, 10% das mulheres, 10% dos relacionamentos. Eu vou falar aqui dos 80% das pessoas, 80% de homens e mulheres, 80% do comportamento dos casais, no geral, tá? Por que eu falo sobre isso aqui? Sempre, em todos os meus vídeos. Porque toda vez que alguém vem debater uma tese minha, toda vez que alguém vem tentar desconstruir o que eu tô falando, me provar que eu tô errado, a pessoa ela tende a ir pro lado das exceções. Eu vou dar um exemplo. A pessoa tende a dizer assim: não, mas eu casei com um homem, eu namorei um cara rico, um cara destacado, um cara lindo, maravilhoso, parecia com o ator da Globo, um ator do filme de Hollywood, só que eu não fiquei com ele. Eu escolhi o feio, que me gostava de mim, que eu amava, e casei com ele. A pessoa vai vir com esse exemplo, tá? Pra tentar dizer que eu tô errado. Só que o que eu quero dizer, você não pode tentar transformar a exceção em uma regra, tá? Isso foi você, isso foi a exceção, tá? No geral, não é assim que acontece, tá? No geral, a mulher vai escolher o destacado, seja por beleza, porque é um homem muito bonito, todas as mulheres estão atrás dele, ela vai querer pegar esse cara, ir pra cama com esse cara, depois que ela engravidar, depois que ela já tá, tipo, o cara rejeitou, o cara sumiu, foi ficar com outras, né? Largou mão, aí ela vai querer relacionamento estável, casamento, compromisso, de um homem que talvez não seja tão bonito assim, talvez não tenha tanto destaque assim, mas pelo menos ele consegue pagar os boletos, pagar as contas, tá? Essa é a regra. Essa é a regra, tá? Qualquer coisa além disso é exceção, tá? Então, assim, outra coisa que eu queria dizer, se você tem dificuldade de escutar os vídeos até o final, você pode usar a ferramenta do YouTube aqui, os 3 pontinhos que estão no canto da tela, e ali você tem uma opção de acelerar os vídeos em 1.5 vezes, 1.75 vezes, até 2 vezes a velocidade da voz do interlocutor. E com isso o vídeo tende a encurtar aí pela metade. Então, se o vídeo tem tipo 22 minutos, ele tende a ir para 12, 10 minutos ali. Sem mais delongas, eu queria trazer aqui um tema falando de relacionamentos disfuncionais. O tema que eu vou dar aqui é a viúva de alfa e o incel, certo? A viúva do alfa e o incel. Primeiro eu vou falar das mulheres aqui, tá? Das damas. E depois dos homens, tá? O que é a viúva de alfa? Primeiro eu vou trazer aqui a parte biológica, tá? Eu sempre parto da premissa de que o ser humano, ele é um ser biológico, psicológico e social. Então todas as decisões que a gente toma dentro dos relacionamentos conjugais, matrimoniais, sexuais, elas têm como base premissas biológicas primeiro. Digo aí, 50% de tudo que a gente faz na vida é com base em premissa biológica. O animal que existe em nós, os instintos animais que existem em nós, tá? Psicológica, ou seja, as nossas crenças e valores vindos da família, da igreja e da sociedade. E social, ou seja, como o contexto social afeta as nossas decisões. Só que assim, biológico, ele é muito maior, é muito mais forte, é muito mais intenso. Então a premissa biológica sempre vai se sobrepor. Ela é 50% da camada de nossas decisões, tá? Seguido pela premissa psicológica, nossos valores de família, valores sociais, valores religiosos, tá? Experiências de vida, traumas. Psicológico vai compor aí coisa de 30% das nossas decisões. E por último, o social. De tempos em tempos as regras sociais mudam, os contextos sociais mudam, a economia muda. Isso vai compor coisa de 20% da influência sobre as nossas decisões. Quando eu falo viúva de alfa, o que eu quero dizer com isso? A mulher, ela tem 2 tipos de homens com quem ela se relaciona. Eu vou simplificar, eu vou ser muito reducionista, tá? Sei que as coisas não são assim preto no branco, mas novamente, não trabalho com relativismos. A mulher vai ter 2 perfis de homens para se relacionar. O primeiro é o cara que gera fortes emoções. Ela é jovem, ela é bonita, ela quer conhecer o mundo, ela não tem filhos, ela não tem experiências, ela quer ter experiências, tá? Essa mulher, ela não vai procurar um cara para ser o estável financeiro, para pagar conta de luz e água, um cara que se responsabilize pelas contas, pelas coisas, pela vida, tá? Isso tem para ela ter o pai dela para isso, para ela ter a família dela, tá?
Essa moça, ela tá atrás de emoções, carrossel, ela tá atrás de montanha-russa, tá? Então o que ela vai escolher? Prerrogativamente, biologicamente falando, ela vai selecionar o macho da espécie humana, vamos dizer assim, pela perspectiva biológica, tá? Esqueçam por enquanto morais religiosas, esqueça por enquanto a psicologia, a sociologia. Vamos falar aqui de biologia, o animal, o ser humano animal. A moça vai escolher, por instinto, os homens com maior destaque biológico, ou seja, um cara com maior aparato genético. Para quê? Para reprodução, para sexo. Possivelmente ela vai gerar filhos de um homem que tem um destaque genético, biológico acima da média, certo? Quem que é esse cara? A mulher vai atrás de quem nessa fase da juventude, das fortes emoções, né? Da falta de experiência, onde ali os hormônios estão gritando, certo? A parte biológica, quando os instintos animais mais primários eles estão ali pulando de emoção, né? Essa moça vai escolher o perigosão, o cara perigoso. Então se ela tá naquela bolha social da quebrada, aquela bolha social ali da favela, do morro do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, ela vai escolher o traficantão, que é o perigoso, que é aquele cara que quebra regras, que não segue a lei. Ou seja, é o cara que tem um perfil psicológico que ele parece ser mais seguro de si, tá? Ele é mais viril, ele é mais perigoso, ele gera um certo medo, uma certa adrenalina na mulher, tá? Eu tô dando exemplo aqui da bolha da favelona do Rio de Janeiro, tá? Ou se ela é do meio social assim mais normal, mais básico, ela vai procurar aquele cara fardado, militar, o policial, o cara do exército, porque ele impõe um ar de respeito, de alfa, que a gente chama assim, um ar de perigo, um ar de segurança para a mulher. O perigoso, ele tem que ter esse quê das emoções, esse quê da adrenalina, tá? Se não é esse cara, é aquele cara com um aparato genético, biológico acima da média. Quem que é esse cara? É o bonitão. Tá lá na sala de aula, aquela meia dúzia de homens normais, de meninos comuns do terceiro colegial, do segundo colegial ali. É aquele cara comum, que não chama, não fede, não cheira, tá? Mas aí vai ter aquele cara ali que ele parece com o Leonardo DiCaprio. Vai ter aquele loiro dos olhos azuis, né? Aquele moreno claro, alto, bonito, tatuado, né? Que diferente dos outros meninos, ele já tem uma carta de motorista, ele já dirige o carro do pai, ele já tem um destaquezinho que faz ele estar um pouquinho acima da média dos outros rapazes, tá? Então ele já consegue levar a menininha pra sair e já gera umas emoções ali, dentro daquela sala de aula, dentro daquele segundo ano do ensino médio, daquele terceiro. Os demais moços, rapazes comuns, normais, eles ficam pra trás, tá? As meninas todas vão estar de olho apenas nesse loiro dos olhos azuis, o Leonardo DiCaprio aí, tá? O Justin Bieber, o cara que tem um aparato genético bonito, tá? O problema, agora vamos entrar na segunda etapa disso que eu quero dizer. Qual que é o problema disso tudo? É que normalmente esse cara, o Justin Bieberzinho aí do segundo ano, do colegial, do terceiro ano, né? O cara do morro, da quebrada, o perigosão que gera fortes emoções, porque impõe respeito, porque desafia a polícia, porque desafia o sistema, ele não tem medo de ninguém, não tem medo de nada, ele anda armado, tá? O cara do exército, o policial, que anda fardado, que todo mundo tem medo, porque ele tem o poder de polícia, ele tem o poder da justiça na mão, ele anda com arma, né? Ele é obscuro, ali no meio da polícia ele faz algumas coisas que, não sei, a gente tem medo, né? A mulher se atrai por esse tipo de perfil, inicialmente falando, tá? Qual que é o problema desses caras? O problema desses rapazes, né, que eu chamo de alfa, tá? Quando a gente fala de alcateia de lobos, tá? Vai ter o lobo que é o alfa. Esse lobo é o lobo que se reproduz normalmente. Ele tem um melhor aparato genético. Pelo excesso do nível de testosterona no sangue do macho, do lobo e dos humanos, dos macacos, dos elefantes, qualquer mamífero, tá? Eles têm um comportamento mais viril, mais seguro de si, mais agressivos, tá? Eles vão ter mais musculatura, ossos mais densos, tá? Seja o macho da espécie humana, seja o macho dos macacos, dos elefantes, do leão, qualquer mamífero funciona dessa forma, tá? Eles vão ter um comportamento diferenciado dos demais. Isso gera atração na fêmea de sua espécie. Os seres humanos não são diferentes.
O problema desses machos, dos alfas, é que eles normalmente não se compromissam, não tem compromisso com a fêmea de sua espécie. Ele tem compromisso com a genética dele. Qual que é a genética dele? Copular com o máximo de fêmeas possíveis, inseminar o máximo de fêmeas possíveis para possivelmente propagar a espécie, fazendo com que a espécie dele sobreviva, tá? Então os seres humanos não são diferentes. O macho alfa, por ter abundância de mulheres no círculo social dele, diferente dos outros machos, ele vai buscar cópula e sexo casual com o máximo de mulheres possíveis, tá? Normalmente a mulher da espécie humana, a fêmea da espécie humana, a mulher, falando de uma perspectiva mais psicológica agora e social, ela não sabe disso, tá? Ela acredita que o alfa, tanto quanto ela, quer pôr uma aliança no dedo ali e casar nas Ilhas Maldivas e serão felizes para sempre, exatamente como a Disney disse para as moças que tem que ser, tá? Esse cara, ele não se casa. O que acontece muito na sociedade em que vivemos hoje, tá? Saindo um pouco da perspectiva biológica e da selva. Vamos voltar para a cidade aqui. Normalmente essa mulher é engravida do alfa. Normalmente ali sexo, tá? Relacionamento casual atrás de relacionamento casual. Normalmente ela é engravida desse rapaz, desse destacado social aí. Da bolha dela, né? Não quer dizer que em outras bolhas ele seria o destacado. Tô falando que na bolha dela, naquele círculo social dela, ele era o destacado, ele era o perigosão, o cara das fortes emoções, do aparato genético ali, né? Normalmente ela é engravida desse cara. Daí, o segundo perfil de homem que essa mulher normalmente ela se relaciona. Vai chegando ali a faixa dos 30, né? Dos 25, vai, começa já. Vai chegando na faixa dos 25, vai chegando na faixa dos 30. Dos 35, bateu ali, isso aí e começa. É o momento que normalmente a mulher, ela procurou o cara bonitão, destacado social, que gera fortes emoções e que fosse fiel. Só que ela não encontrou esses dois homens em um. Ela não encontrou essa junção do fiel com o destacado genético, o destacado das fortes emoções. Eles não estão dois em um homem só. Então ela para a pesquisa dela e começa a olhar para os feios, que ela chama de feios. A mulher chama o homem que não é esse destacado de feio, tá? Por quê? Porque o feio, ele é um pouco mais delicado, ele é um pouco mais romântico, ele não tem aquele aspecto viril, o pegadorzão, o cara da pegada. Ele é um pouco mais sensível, ele é um pouco mais romântico, ele é o famoso bonzinho. As mulheres chamam esse rapaz de bonzinho. O cara que entrega flores, o cara que ele vai lá e deixa um bombom na mesa da mulher, o cara que vai e paga a conta quando sai, tá? Ela pega e olha para o bonzinho, ela olha e fala, o bonzinho consegue me assumir com minhas crises existenciais, meus problemas emocionais, dos meus traumas, com o destacado da minha juventude, que ele traía, então ela acaba acarretando vários problemas. Ele consegue, porque assim, eu sou chata, normalmente se escuta muito esse discurso, eu sou uma mulher muito chata, eu sou muito criteriosa, eu sou exigente, tá? Aí ela acha o bonzinho é o que vai assumir a conta do final da história, entendeu? Então existem esses dois tipos de homens, tá? O alfa e o que eu chamo de beta. Qual que é o beta? O beta é o que paga o pato no final da história. É o que vai se relacionar com a mulher quando ela não conseguiu pegar o alfa. O beta normalmente é o que eu chamo também de prêmio de consolação. Ela não conseguiu ficar com o cara que ela queria, que era o bonitão, que todas queriam. E aí ela fica com o que sobrou aí, que é o bonzinho que trata ela bem e que paga os boletos no final do mês. Agora, pro homem. O que pro homem... Qual que é... esse aqui que eu mencionei, tá, gente? Até aqui seus 20 minutos de vídeo. É a frustração da mulher. Qual que é a frustração da mulher? A mulher, ela passa a vida tentando domesticar o alfa, né? Fazer carinho no lobo perigoso, né? Arrumar um tubarão e arrancar os dentes do tubarão, né? Para que ele fique só para ela, ele seja fiel. Ela quer o predador, só que ela quer o predador fiel. Não existe, tá? E quando o jogo acaba, quando ela tá percebendo que ela já tá ganhando certa idade, certo peso, ela já tem filhos de relacionamentos anteriores, tá? Aí ela vai começando a descer a régua e ela escolhe o beta para finalizar aí o jogo e pelo menos não ficar sozinha no fim.
que é o bonzinho, que eu chamo de bonzinho, tá? Ou prêmio de consolação. Ela não conseguiu pegar o troféu, ela aceita o prêmio de consolação. Essa é a tragédia da viúva de Alfa. Por que viúva de Alfa? Quando eu converso com as jovens senhoras, sejam senhoras de 50, sejam jovens de 20, moças de 30, normalmente elas dizem assim: nossa, uma vez eu fiquei com um cara que ele era muito bonito, ele era muito lindo, o homem mais bonito com quem eu já fiquei em toda a minha vida, né? E quando você olha o marido dessa moça, dessa senhora, você vê que ele não é lá essas coisas, é um cara comum, um senhor normal. Mas se ela já ficou com esse cara, por que ela não tá com esse cara até hoje? A minha teoria é de que eventualmente ela foi ali numa baladinha, numa festinha, conheceu um cara bonito, o cara foi lá, fez o sexo casual, o relacionamento casual com ela, e isso deixou a moça marcada. Ela acredita que agora ela merece só esse tipo de nível. A mulher não desce a régua. A partir do momento que ela come caviar, ela não volta a querer comer arroz e feijão, tá? Então ela pegou em algum momento da juventude dela um cara muito destacado, que foi esse Alfa. A partir desse momento ela sobe a régua dela. Ela acredita que ela merece somente esses caras que são esse alto padrão, alto nível aí, e passa a vida inteira busca de pôr aliança nesse cara. Nesse cara, não especificamente esse cara, mas nesse perfil desse homem destacado geneticamente, tá? Chega no final, ela vê que não é esse o jogo, cai a ficha, né? Aí acaba pegando o prêmio de consolação. Essa é a minha teoria. Por isso que eu converso com muitas moças, muitas senhoras, e eu sempre vejo as mesmas histórias. Elas falam: ah, porque quando eu era mais jovem, eu namorei com um cara que parecia o ator de novela, que parecia um ator de filme. Eu pergunto: por que você não tá com esse cara? Tá com esse comum aí, velho, barrigudo? Porque o cara é o prêmio de consolação, tá? E aí, da parte dos homens, essa é a tragédia da mulher. A mulher normalmente busca domesticar o Alfa, não consegue e acaba terminando a carreira dela com o prêmio de consolação. Qual que é a tragédia do homem? O homem, eu subdivido o homem em 3 grupos, tá? 22 minutos de vídeo. Vou passar mais 5 minutos no máximo. O homem, eu subdivido ele em 3 grupos, tá? Que é o feio, o mediano e o destacado. Quem que é o feio? O feio, ele compõe uma massa de 50% de toda a população de homens, tá? Por que as mulheres não sabem quem são esses feios? Porque elas simplesmente eles são invisíveis para a mulher. Elas nem sequer sabem da existência dele, porque ele passa na frente dela e ela não vê ele. O feio não é ser humano para a mulher, tá? O feio, ele não existe, tá? Então a mulher normalmente leva curtida nas fotos do Instagram, do Facebook. De quem? Do feio. O feio, ele só serve para encher foto de Instagram. Ou seja, aquelas 230 curtidas que a moça tem no Instagram dela, é os feios que estão fazendo isso. Elas nunca vão, ela não se imagina abraçando, beijando, saindo de mãos dadas para ir pro cinema com o feio, tá? Não há chances, tá bom? De que ela vá ficar com o feio. Tem o mediano ali, ele não é o cara mais bonito da quebrada, ele não é o cara mais rico, que é empresário, que é o destacado da empresa dele. O cara comum, um trabalhador normal, ele não é feio, mas também não é o Brad Pitt, não é o George Clooney, ele não é o Leonardo DiCaprio, ele não é o Justin Bieber, tá? É um cara comum, porém ele não é feio. Esse cara ele ainda tem acesso a algumas moças às vezes do mesmo nível dele, ou níveis muito abaixo do dele, mas ele tem acesso a algumas. E tem o destacado, que é o que tá pegando geral, tá dando ghosting nas maioria das mulheres, tá pegando todo mundo, não tá se comprometendo com nada, tá pondo aliança no dedo de ninguém, ele só tá sexo casual e fazendo promessas, a mulherada cai, fica atrás deles. Segunda, terça, quarta, quinta, cada dia da semana é uma menina diferente. Esse é o destacado. Seja por um aparato genético, ele é um cara muito bonito, né? Ou seja porque ele tem um aparato social, é líder, ele é um influencer, um influenciador, ou porque ele tem um aparato, sei lá, financeiro, é um dono de uma empresa, um cara muito bem resolvido financeiramente. Esse é normalmente o rapaz que é o alfa, que tá pegando geral e tá dando trauma aí na maioria das meninas. E quem que é o ser aí, qual que é a pessoa aí do tema do meu vídeo, tá? A pessoa-chave do vídeo que eu quero trazer aqui é o feio, é o 50%, tá? Qual que é a frustração desse rapaz?
A frustração desse senhor, desse jovem aí, que é o 50% de toda a massa de homens no mundo, é que as moças, devido às redes sociais, né, a partir de 2012 aí, houve um boom, tá? Um boom social dentro do Instagram. O Instagram, o Facebook, pouco menos do que o Instagram, mas assim, o Instagram no geral, ele mudou toda a manobra social, ele mudou todo o contexto social entre homens e mulheres, tá? Ele mudou todo o jogo, o game dos relacionamentos mudou completamente para homens e mulheres. Então, o que acontece? O Instagram, ele encurtou o espaço de distância entre aquele bonitão que eu falei, o destacado, e a mulher. Seja a mulher de mais baixo nível, a mulher de mais alto nível. Então, assim, esses homens de alto padrão estão pegando todas, as de baixo nível e as de alto nível, todas as mulheres. E as mulheres, no geral, elas só têm olhos para esse cara. E aquela esperança que eu disse no início, de colocar uma aliança no dedo do tubarão, colocar uma aliança no dedo do lobo alfa aí, né? E ficam nisso durante anos da vida. Então o que acontece com esses 50% de homens feios, né? E até 15% dos homens medianos para baixo, né? Os medianos não tão bonitos. Eles estão a ver navios, tá? Existe uma pesquisa aí nos Estados Unidos e na Inglaterra que é assim, 70% dos homens até uma idade jovem, 25 aí, eles nunca tiveram acesso a uma namorada, por exemplo. Recapitulando aqui, né? É uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, tá? Essa pesquisa do Reino Unido, ela diz que, se eu não me engano, 70% dos homens entre 18 a 25 anos nunca tiveram uma experiência sexual, assim, uma namorada, né, com uma mulher, assim. Que é bastante assustador nesse sentido, e os pesquisadores ficaram um pouco sem compreender muito porquê, né? Os caras não estão querendo se relacionar com as mulheres. E não é bem assim, tá? Não é exatamente esse o problema. A questão é que eles não estão conseguindo de fato relacionamento com as moças. O que acontece? A mulher, no geral, via de regra, salvo as exceções, né? Voltando, eu não entro nas exceções do relativismo, mas assim, a mulher, no geral, ela prefere disputar com as outras mulheres a tentativa de conseguir agarrar o alfa, né? Então o alfa vai ficar pegando várias e ela acredita que de repente, de alguma maneira, dando um chá muito bem dado no rapaz, ela consegue conquistar ele para casar, tudo mais. Então as mulheres preferem ficar na rotação com os alfas, né, com os homens destacados, do que de repente se relacionar com um cara do mesmo nível dela ali. No caso, se ela for uma mulher mediana ou para baixo da mediana, se relacionar com o famoso, que eu chamo aqui de beta, né, o feio. E aí essa pesquisa do Reino Unido, ela revela bem isso, né? Ela diz que 70% dos moços, dos rapazes entre 18 a 25 anos, nunca tiveram experiência sexual com a mulher. E assim, é uma amostragem científica, tá? É um dado estatístico ali da área do Reino Unido, né? Mas eu costumo dizer que a amostra, ela define o todo. Quando se fala em pesquisa operacional, estatística, assim, não vai mudar muito dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, do Brasil, tá? Os latinos, no geral, têm um sangue mais quente, né? Então, eles vão acabar, de alguma maneira, se relacionando, tal. Vai destoar um pouco da pesquisa no Reino Unido, que é um país com pessoas que têm uma personalidade, assim, um jeitão sociocultural mais frio. Mas, no geral, nunca vai fugir muito da margem de erro ali de 5% para cima ou 5% para baixo, acredito eu. Tem outra pesquisa que eu tava lendo aqui, né? 40% dos homens entrevistados entre 18 anos a 25 anos de idade, eles aceitariam comprar as famosas bonecas sexuais. Eu sei que é uma coisa nova aí, que muita gente que está assistindo o vídeo não está familiarizado com isso aí, tá? Mas o que é uma boneca? Se vocês olharem na internet e no Google, cara, vai soar bem bizarro isso que eu vou falar aqui, tá? Bem bizarro, mas depois eu vou fazer com que as pessoas entendam isso. Por que isso está acontecendo? Tem umas bonecas que estão criando aí, são robôs na realidade. Assim, a pele do robô, da boneca, é muito similar à pele humana. Eles usam
tipo de plástico, um tecido que é muito similar. A textura da carne e tal é muito parecida com a de um humano real, assim, os olhos, a boca, o nariz, o rosto no geral se você olhar, você confunde uma mulher e a boneca, tá? Não são igual essas bonecas que você vê nos sex shops aí. Parece uma pessoa mesmo, parece um ser humano real, assim. Até o peso, a altura, tudo é muito parecido com uma mulher de verdade. E aí é uma nova moda, uma tendência aí, né? Essas bonecas custam em torno de coisa de 15 mil euros, 15 mil libras, dá mais ou menos uns 50 mil reais aí. Fizeram a pesquisa para ver qual que é a aderência de mercado, né, dessas bonecas. E esses jovens entre 18 a 56 anos de idade, se eu não me engano, 40% desses jovens se mostraram muito interessados nas famosas bonecas, né? O que revela o quê? A solidão do homem feio, né? A solidão do sub-5, que eu chamo. A solidão do beta, né? Os caras aí estão preferindo aderir, né, a bonecas sexuais, tal, ao famoso GPzismo, né? O que é o GPzismo? É a GP, a garota de programa. Como ele não tem condições, ele não consegue ser atrativo a nenhum tipo de mulher, mesmo as do nível dele, porque as do nível dele estão de olho nos caras destacados, né? Tentativa de colocar aliança no alfa. Eles ficam tipo sem muita opção. Então muitos desses caras aí são esses caras que, conforme a pesquisa do Reino Unido revela, eles nunca tiveram desde os 18 até os seus 25 anos relacionamento mais íntimo com uma mulher. E 40% dos entrevistados entre 18 a 56 anos, quer dizer, uma amostra grande, né? Pessoas que nasceram entre 1950 e pouco até 1980 e pouco, disseram que teriam sem problemas aí uma boneca sexual dessas que custa entre os, mais ou menos 50 mil reais, 14 mil, 15 mil libras esterlinas aí. Eu fico imaginando se um cara como esse, tá lá a bonecona dele lá na casa lá dele, lá ele vai chamar a namorada pra ir lá conhecer a casa dele, tomar um café, tomar um chá, uma taça de vinho. Não é, tá entendendo? Significa o quê? Esse cara nunca recebeu e nunca receberá uma mulher na casa dele. Ele não tem essa perspectiva. Por isso que ele vai instalar uma boneca lá na casa do cara dele, entendeu? Eu sei que é muito louco isso, é maluco. Você acha que quem que tá escutando o vídeo que nem imagina que isso seja uma realidade, assim. Pô, as pessoas vivem em suas próprias bolhas aí na igreja, vai na academia, faz faculdade, e não estão olhando pela janela como é que tá o mundo aqui fora, tá? Mas tá assim já. Eu vou dar uma pitada aqui de um tema que eu vou abordar em outros vídeos, tá? Países como Austrália, Canadá, Japão e agora o Brasil começou. Estou tendo uma crise nas taxas de natalidade, tá? Existe um fator socioeconômico, né? Que ele mede a taxa de fertilidade, a taxa de natalidade, quantas crianças nascem e quantas pessoas estão envelhecendo. Que assim, a pessoa de mais idade, ela se torna menos produtiva economicamente. Mas ela ainda depende do sistema, do governo, para subsistir. Mas alguém tem que gerar essa força de trabalho e esses recursos financeiros, pagando impostos para o governo, para que o governo sustente a previdência privada, a aposentadoria dessas pessoas de mais idade. Então existe um fator, uma taxa de crescimento populacional que suporta essa demanda por recursos financeiros para pagar a aposentadoria dos velhinhos. O problema é que quando não nasce gente suficiente, e as pessoas têm uma tendência, por causa dos sistemas de saúde que estão melhorando e tudo mais, a envelhecer mais tempo, né? Elas não morrem cedo, elas envelhecem muito. Então o que acontece? Tem um declínio aí, tem um colapso econômico, quando você não tem crianças nascendo, mas tem muita gente ficando velha e precisando de aposentadoria, tá? Isso está acontecendo aí com o Japão, Estados Unidos, Europa no geral, Canadá, Austrália, os países desenvolvidos, né? E dos subdesenvolvidos agora começou com o Brasil. As taxas de natalidade estão caindo para níveis bem perigosos, partindo de uma premissa aí de econômico-social, tá? O Japão é gravíssimo esse problema assim social, no sentido de que não tem força de trabalho jovem suficiente para pagar impostos para o governo a fim de gerar recursos para os velhinhos aí, a previdência privada, o INSS, como a gente diz no Brasil, né? E isso está sendo um problema global no mundo todo. E eu
dando nome aos bois aqui, né? Eu culpabilizo isso, essa situação aqui que eu descrevi no vídeo, tá? A tecnologia no geral, redes sociais no geral, elas meio que criaram um colapso social nos relacionamentos entre homens e mulheres, tá? E esse colapso social, ele tá se refletindo de forma econômica e tal. Eu sei, é claro que não é só isso que eu falei aqui da rede social, do homem que tá pegando todas, da mulher que tá escolhendo os caras melhores e os caras que não são destacados estão navios, com GPzismo, com bonecas sexuais. Não é só isso, tá? Mas assim, isso é uma pitada do que tá acontecendo aí nos relacionamentos e que tá afetando o macro, tá afetando o global aí, a economia mundial e tudo mais, tá? Então é isso, tá tendo um desencontro aí, as moças não estão conseguindo casar como elas gostariam, principalmente com os caras que elas queriam. E os caras não estão conseguindo nem sequer se relacionar sexualmente com a maioria das mulheres, a não ser pagando, né, uma profissional da área. E o restante dos homens aí, existe uma pequena parcela de homens que eles estão se beneficiando aí do feminismo, do empoderamento da mulher, da sexualidade liberada, né? Esses estão se beneficiando, estão se esbaldando, estão fazendo a festa e estourando champanhe para todo lado, né? E tem 30% de uns caras aí que é indefinido, né? Que são os medianos. Mediano, alguns preferem ficar sozinhos, outros também entram na rotação de mulheres, alguns se casam. Dessa parcela que se casam, uns são bem-sucedidos, outros não. E essa que é a bagunça aí que eu queria descrever nesse vídeo. Agradeço a todas as pessoas que chegaram ao final aqui. Tenham uma boa noite, tá?